pessoal! Espero que estejam animadinhos hoje, porque a gente tem, eu já vou adiantar, todas as aulas eu vou adiantar para vocês o que a gente vai fazer. Então, nós temos um conteúdo, por quê? Porque a disciplina de vocês é fundamentos, então, assim, fundamentos é conteúdo. Então, eu vou dar o conteúdo, se eu não estou equivocada, 14 slides. Então, nós vamos verificar esse conteúdo. Daí, eu dou um gásinho, um tempinho aí para vocês respirarem, né? Para a gente poder trocar aí uma ideia, conversar e se acalmar. E depois a gente tem um questionário. Oi? Tá. Tá bom. Então, é assim, ó. Deixa eu falar com vocês. A gente vai fazer esse conteúdo, né? Que nós vamos falar aí do processo de compra do consumidor. E depois, para dar continuidade no meu plano de aula, né? O conteúdo que vocês precisam ter domínio. A partir daí, a gente vai ter um gásinho. Vou dar aí uns 10 minutos para vocês interagirem, respirarem e conversarem. E daí depois a gente vai fazer, na segunda aula, um questionário de umas perguntas relacionadas a esse conteúdo que eu vou dar agora, que eu vou ministrar agora, valendo um pontinho, tá? Então, assim, essa turma está bem adiantada. Então, vocês fizeram a avaliação, fizeram a recuperação. A maioria foi muito bem na avaliação. Quem não foi muito bem na avaliação, foi muito bem na recuperação. Então, assim, o 3 está garantido, pouquíssimos estão com 3 décimos a menos, né? 2,7, mas estão bem. Aí, vocês têm uma atividade que a gente fez no dia 26/9, já valendo um ponto. Então, pouquíssimos também não ganharam, só quem não estava na sala. E hoje a gente tem mais uma atividade. Então, assim, quem hoje fez todas as atividades, participou de tudo, vai somar 5 pontos já, hein? Olha, não chegamos no final de outubro e nós já temos 5 pontos contabilizados na média. Então, é assim, não é difícil. O que tiver dúvida, vocês perguntem. E a gente vai fazer toda a atividade, toda a avaliação que a gente fizer de agora em diante de trabalho de conteúdo, nós vamos fazer um questionário daquela atividade, valendo um pontinho. Daí, a avaliação, quem sabe a próxima lá, a gente só completa, beleza? Até final de novembro, início de dezembro, a gente concluiu as nossas notas e vocês vão estar tranquilo. Quem a gente tiver que recuperar e fazer recuperação, avaliação, vai fazer. Mas a grande maioria aí, eu tenho certeza que, assim como no segundo bimestre, vai se sair bem. Mas vai se sair bem fazendo atividade, participando da aula, porque, vou repetir, eu não dou nota de graça, tá? Se você fizer, você ganha. Você pode ganhar menos, mas você ganha. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar do processo de decisão de compra. Então, assim, professora, mas a gente já conversou sobre isso várias vezes. Já. Mas veja bem, cada vez que a gente conversa sobre determinado assunto, principalmente que interfere no comportamento do consumidor, existe, a gente vai acrescentando informações, tá? Esse processo de decisão de compra, nós vimos lá superficialmente. A gente já viu que existe o reconhecimento das necessidades, a busca da informação, esse é o processo normal. Daí você avalia se você tem dinheiro ou não, se você quer ou não, se é bom ou não. Aí você decide comprar. E quando você compra, o que acontece depois? Existe um comportamento de positivo ou negativo, de aceitação ou de negação. Tá? Então, assim, mas a gente já viu isso, professora. A gente já viu,
mas a gente não viu que essa decisão do consumidor, ela é complexa, né? Então, ela é influenciada. Ela é influenciada internamente, ela é influenciada externamente. Mas o que isso é importante? Importante não é ele comprar ou ele não comprar? Sim, mas para ele chegar até a compra, para a gente ter a oportunidade de fidelizar, a gente tem que saber como se dá tudo isso. Tá? Esse processo de influência interna, externa, né? Lá em cima, a influência pelo envolvimento do produto, pelo processo do marketing. Tá bom, gostei dessa aí, de ver essa aula inteira. Prometo que vocês vão ouvir e quando tiver assim, quiser fazer um questionamento ou dar uma pausa, que eu falo muito, vocês erguem a mão aí. Beleza? Deixa eu tomar um gole d'água para começar. Não vou ler. Pessoal, eu não vou ler. Eu vou falar para vocês só os tópicos, tá? Então, na influência do envolvimento com o produto, a única coisa que eu vou dizer para vocês é o reconhecimento do problema. Quando eu achar que aí ele não está claro, aí sim eu vou explicar. Então, o reconhecimento do problema, a avaliação de alternativas, tudo isso aí está resumido. Esse material, essa aula já está posta lá para vocês consultarem, tá? O comportamento de pós-compra, a busca de informações e a decisão da compra, né? Tudo isso é influência que para chegar no produto, o consumidor precisa percorrer. Nosso intuito e nosso foco é o marketing. Então, o nosso fundamento, ele é todo direcionado na compra, na venda, na prestação de serviço, né? Esse é o marketing. De que forma eu vou alavancar algo, de que forma eu vou alavancar uma marca, de que forma eu vou alavancar uma empresa, né? Vou mudar uma fachada, vou agregar para poder ter êxito lá na minha empreitada, no meu projeto para o cliente que vai me contratar. Então, a gente precisa saber que existem algumas formas que acontecem. E a verdade, cada vez que você for ser responsável ou for contratado por uma empresa, por um cliente, para venda ou algum trabalho com a marca de responsabilidade desse cliente, você precisa seguir alguns passos, né? E o primeiro passo, óbvio, né, que é um processo, é a pesquisa de mercado, tá? Então, o processo de marketing, ele desempenha um papel lá, ó, crucial na influência sobre o comportamento do consumidor em todas as etapas do processo de decisão. Então, assim, óbvio, né, se a gente está falando de marketing, a gente está promovendo, a gente está falando de promoção. Não é promoção de preço, é promoção do nome, né? Então, para isso, a gente precisa seguir certas etapas. Uma delas é a pesquisa de mercado, a outra que a gente já viu lá, os tipos de segmentação e o posicionamento. A comunicação, ela está atrelada a tudo isso. Tem ainda a experiência do cliente, a promoção e incentivo, os feedbacks. E aí a gente tem assim algumas coisas que a gente chama de brand lá, que é o reconhecimento da marca, né? É em inglês, mas para a gente é, na verdade, o slogan, né? Aquela atenção que você dá à marca, né? Você associar ela a determinadas coisas. É essa imagem aí, ó. Né? O consumo ele está atrelado em etapas na nossa cabeça. Eu vou parar um pouquinho aqui, eu pulei ali 2 etapas e vou focar um pouquinho nessa influência interna. Por quê?
Porque nesse processo de compra, a influência interna, refere-se ao fator psicológico das pessoas, como ela toma a decisão, são levados por alguns fatores, né? Alguns fatores que, associados à motivação, percepção, nos fazem decidir por algo ou mudar a decisão, tá? Então, aí, os principais, que é a motivação, principalmente, né? E vocês entendem bem disso, é uma coisa de fácil compreensão, porque você tem uma necessidade e você tem que, de alguma forma, expressar essa necessidade, através de adquirir alguma coisa, através de expor alguma coisa, através de se desfazer de alguma coisa. Né? Então, isso tudo é uma motivação, que te motiva a fazer algo. Né? Percepção, né, que é a forma como esse produto, essa marca pode te influenciar, como o que eu vou comprar é pertinente, exatamente aquilo que eu quero, né? Envolve uma necessidade de informação, para que você perceba se aquilo lá é positivo, e te leva à reflexão. A percepção te leva a uma reflexão, se é importante se desfazer, se é importante adquirir, né? E tudo isso te traz um aprendizado, né? Cada vez que você compra, você se pergunta, se questiona. E aí, todo esse pensamento dessa influência interna que você sofre, você precisa, na hora do desenvolvimento desse projeto, desse plano, para um cliente que te contrata, você precisa colocar em prática. Então, assim, tudo que a gente fala aqui serve para você? Serve. Mas você, na hora de colocar em prática, enquanto profissional do marketing, você vai ter que se colocar no lugar do consumidor, no lugar do cliente que vai adquirir aquele produto ou aquele serviço. Tá? Então, o único intuito de você relembrar 200.000 vezes essa situação é que você precisa estar no lugar do cliente. Quem vai vender a marca, quem vai produzir, quem vai inovar, quem vai alavancar é você, profissional, através do teu projeto, para o teu cliente. Ele está te pagando para isso, para que você tenha as ideias boas. Aí leva-se em conta o quê? Alguém sabe me dizer? Na última aula, oi. Na última aula, nós estudamos as variáveis sociológicas e psicossociológicas, correto? Então, o que a gente leva em conta? Lá a gente viu todas essas variáveis psicológicas que afetam, que influenciam esse consumidor, e as psicossociológicas. Eu vou abrir, porque aqui, quando a gente chega nesse pedaço aqui que a gente tem que levar em conta para a gente poder construir. Ai, 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 ai. Só um pouquinho que saiu aqui da minha... Não sei por que saiu da internet. Não, aqui no computador. Saiu da minha aula. Beleza, voltei. Então, na aula 11, 12. Coloca para mim. Nós estudamos as variáveis sociológicas, gente, que levam em conta lá, ó, principalmente as classes, as referências e as culturas e subculturas. Essas são as variáveis sociológicas. E as variáveis psicossociológicas é o que a gente está colocando aí, o que a gente está trabalhando agora.
Então, o que leva em conta? Leva em conta as variáveis, tá? A motivação, a experiência. E aí, ó, você vê, a personalidade aqui, ó, tá, a percepção e a motivação, elas são pertinentes a cada vez que você falar, tudo isso que a gente está trabalhando das variáveis está dentro. Que são as emoções, que são os sentimentos, que são as influências, tá? Tudo isso são variáveis psicossociológicas. E as sociais é o grupo, né? A que grupo você pertence? A que grupo você pertence? Então, vamos voltar lá aqui. Vamos voltar lá nas atitudes e crenças. Então, se tudo que a gente está vendo aqui, na verdade, essa aula é uma complementação da aula anterior, das variáveis, tá? Só que aqui a gente está vendo a influência agora. Lá o que é necessário e o que a gente tem que levar em conta. Aqui, de que forma a gente trabalha isso, tá? O estado emocional, o ciclo da vida do consumidor, a personalidade, atitude e crença. Mas tudo isso a gente já viu, professor, já viu, mas você não viu dessa forma. Entendeu? Porque lá você tem que avaliar de um jeito, mas ali está muito superficial. Então, a gente só vai acrescentando informação para que consiga você, né, na constituição de uma linha de raciocínio, você consiga interpretar. Cultura, nem vou entrar, porque a gente trabalhou bem lá, cultura, classe social, tudo isso vocês já viram, né? Papel e status social também. Aí a gente leva em conta, vamos voltar aqui. O processo de compra do consumidor, ele é influenciado por uma série de fatores externos que podem impactar suas decisões de forma consciente ou inconsciente. Esses fatores podem ser organizados em 5 grupos. A gente já viu lá, superficialmente, resumidamente, o que é necessário para avaliar. Agora, a gente vai esmiuçando, né? Quando a gente fala em cultura, a gente já sabe que está elevado na forma como as determinadas comunidades estão constituídas, né? Qual é o seu vocabulário, qual é o seu gosto, qual é o seu vestimento. Tudo é levado em conta, isso chama-se cultura. A subcultura, dentro de uma cultura mais ampla. Por quê? Porque que tipo de grupo é esse? São grupos mais específicos, né? Então, a gente chama de subcultura. Os índios, a gente chama de subcultura. Né? Os darks lá, que nem existe mais, eu acho, subcultura, são grupos específicos, né? Classe social, isso fazem parte da cultura. Aí, lá nesse processo, nesse fator, nesse grupo social, já estudamos lá os grupos de referências, nós já estudamos, né? A família é um grupo de referência, e aí leva-se em conta também, dentro do social, o status social, tá? Você compra o produto de acordo com o grupo que você pertence. Se você pertence à classe social alta, o teu poder aquisitivo vai ser diferente do poder aquisitivo de quem mora na periferia, por exemplo. Leva-se em conta também o fator pessoal. E aí a gente volta lá, idade, ocupação, estilo de vida, que é mais ou menos a avaliação demográfica. Tá? Pessoal é avaliação demográfica. Psicológico, já vimos lá, né? Motivação, percepção, aprendizagem, em crenças e atitudes. E, por último, que é o grupo 5, as condições econômicas que vocês não viram lá na aula anterior. Tá? Por quê? Porque sociais e psicossociais
não está misturado, não está, apesar de ser usado para poder, na hora da compra, determinante, a palavra certa é determinante, né? Se eu tenho bastante dinheiro, eu posso comprar, se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. A gente não trabalhou esse fator econômico, tá? Que é a condição econômica, preço, promoções, que a gente vai ver numa outra aula. Hoje é só porque ele faz parte de um desses fatores. Então, são 5 fatores. Lá a gente viu as variáveis e aqui a gente vê as influências, mais especificamente, beleza? Então, por último, essas influências externas interagem de maneira complexa, formando a base para a compreensão do comportamento do consumidor e suas decisões de compra, né? Então, as empresas, ao conhecer esses fatores, podem adaptar suas estratégias de marketing para se conectarem melhor com o seu público-alvo. Uma coisa está ligada à outra, tá? E aí nós temos, não esqueçam, de diferenciar influências internas e influências externas. Aí, nós não trabalhamos, nós não vimos a influência citacional, né? Então, nós não vimos isso aí. Então, essa eu preciso falar. Então, assim, nós temos as influências que levam em conta situações no processo de decisão de compra, né? Então, ele refere a fatores temporários ou circunstanciais que afetam a escolha do consumidor em dado momento. E aí, está bem claro que o ambiente, que é o local lá, o local onde se compra, tem um impacto. Por quê? Porque, de acordo com o ambiente, eu vou ficar mais tempo ou menos tempo. Eu vou gostar da vitrine. Vamos voltar lá na vitrine? Uma vitrine inovadora, colorida, clara. Não chama mais atenção do que eu ir lá e olhar uma vitrine cinza, sem nenhuma vida. A gente já trabalhou vitrine, então vocês vão lembrar disso também. Que isso impacta o ambiente e isso impacta o consumidor, porque chama atenção. Então, o ambiente físico. É nesse aspecto que a gente fala que acontece a influência da situação. É esporádico. Você não fica ali a vida inteira com a mesma vitrine. Você vai mudando ela de acordo com a estação, de acordo com o clima, de acordo com a data comemorativa. Então, você tem que ter ideias para estar mudando sempre, tá? Então, o ambiente físico é nessa situação. O tempo disponível para fazer compra pode afetar a decisão? Consumidores com pressa podem optar por compras mais rápidas, enquanto aqueles com mais tempo podem explorar mais opções. É o que eu acabei de falar. Se me chama a atenção, mas eu vou lá fazer compra. Se eu não tiver tempo, eu vou fazer compra. Ou estou indo para a escola. Vou passar lá. Está aberta a loja lá de R$1,99, eu vou lá ver se tem alguma coisa interessante. Claro que não. Então, assim, aquele consumidor que tem pouco tempo, ele não vai fazer compra. Ele vai comprar lá uma carne, para uma mistura para o almoço, um sabão em pó para lavar uma roupa, um pão de manhã cedo para tomar café antes de ir para a escola. Né? Mas ele não vai perder tempo para ir lá fazer compra, ver vitrine. Tá? Estado emocional. Também, se você não tem dinheiro, se está chovendo, você vai ter ânimo para fazer compra? Claro que não. Né? Interação social, a presença de outras pessoas, às vezes não dá para sair, né? Eu saio com a minha irmã, ela é consumista, ela fica comprando e eu tenho que ficar sentada esperando ela. Então, realmente, também leva muito em conta a influência. Ofertas e promoções, aí já me chama a atenção. Se tem alguma coisa boa, eu posso não ir só de companhia com ela. Mas se algo me chamar a atenção e for um preço bom e for aquilo que eu precise, aí leva-se em conta, né? Então, assim, eu estou desse lado do consumidor. Mas com o que a gente está trabalhando aqui?
A perspectiva, o marketing faz parte do consumidor ou faz parte da empresa que nós vamos prestar serviço? Então, eu falo aqui é coisa chatíssima, é assunto chatíssimo, eu falo muito, só que assim, tudo que eu falo, quando eu estou falando aqui, eu estou lendo, ele dá uma impressão que eu estou falando como consumidor. Na verdade, eu estou na perspectiva do consumidor, o que eu gosto de comprar, o que eu faria no lugar dele, só que a nossa visão, ela é contrária. Por quê? Porque ela tem que ser da empresa. Mas eu não vou ser parte da empresa, professor, mas você vai ser o profissional contratado pela empresa para desenvolver tudo isso para ele. Então, você tem que saber tudo isso. Você tem que saber qual é o teu comportamento, né? Diante de um dia chuvoso, frio, que você precisa vender. Eu te procuro enquanto empresário e digo assim, ó, eu tenho uma lavanderia, só que no inverno eu não consigo ter um movimento. Mas você fica pensando, mas no inverno é que a gente não consegue lavar roupa. Como é que o cara na lavanderia dele não está tendo cliente? Aí você vai ter que estudar, gente. Aí você vai ter que tentar entender através das influências, através das variáveis, o porquê que esse cliente não está procurando a lavanderia. Ele não tem motivação? Ele não tem condição financeira? Ele não tem como levar o produto? Vocês têm que pensar em todas essas variáveis para que vocês consigam trazer esse cliente que ele precisa e consigam alavancar a prestação de serviço dele. Então, assim, a gente tem que pensar, professora, mas isso é muito chato. Claro que é chato. Claro que é chato. Você tem que se colocar no lugar de uma pessoa que não é você, que não tem os teus gostos, para você incentivar ela ou motivar ela a fazer alguma coisa. Então, é chato. É chato. Eu, quanto professora, eu fico cheia só de falar tudo para vocês. Falar. Mas a gente está estudando fundamentos. Fundamentos é só teoria. Não tem prática no fundamento. É você entender para você complementar algo. A gente estuda teóricos, filósofos, para quê? Para a gente buscar uma base, para a gente criar uma concepção aqui e em determinado assunto você ter o teu ponto de vista. É isso. É como fazer uma consulta. Eu estou consultando, mas, que assunto chato, eu tenho que ler. É igual português. Meu Deus, professora, eu não posso só falar o básico, escrever o básico? Não. Você tem linguagem coloquial, você tem linguagem formal. É assim. 5 aulas, professora, para que 5 aulas de português? Para que 5 aulas de matemática? É a mesma coisa. Para que estudar tanta matemática, geometria, se eu vou ser tecnólogo em marketing? Vou ser técnico em marketing, por que eu tenho que estudar matemática? Porque tem que saber o mínimo, gente. Em algum momento você usa. Ou talvez não use, né? Tem algumas coisas que eu só estudei português, mas eu gosto de matemática. E assim é com vocês. Fundamentos é chato, mas tenho certeza que tem outras disciplinas de marketing que vocês gostam. Bom, isso posto, deixa eu pular. Chegamos ao final. Então, eu vou dar aí 10 minutos para vocês tomarem uma aguinha, para vocês respirarem, tirarem a minha voz do ouvido de vocês, para depois a gente começar a fazer um questionário, tá? Tá liberadinho, eu vou liberar lá ele agora. Ele já tá lá, mas ele não tá atribuído, ainda não tá liberado para vocês preencherem. Então, eu vou liberar agora, quem quiser ir preenchendo. Vocês têm aí, um tempinho bom, não bateu, já bateu o sinal aí? Ainda não, Pro, acho
Falta o quê? Uns 5 minutos? Então, assim, ó, tem uma folguinha aí, gente. Vocês têm uma folguinha até bater o sinal. Depois eu libero o questionário. E aí nós vamos falar das notas e do plano de aula. Beleza? Então, pessoal, uma boa tarde para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.